Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Minha alma está incendiada por uma palavra. Eu quero abençoar a sua vida. No texto que está lá em Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse o Senhor: não te chegues para cá, tire os sapatos ou as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. O texto que eu li está lá em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. E é claro que existem muito mais versículos que estão incluídos dentro desse contexto, mas eu quero chamar a sua atenção para esse período aqui de Moisés se encontrando com Deus diante da sarça. Vamos entender esse contexto aqui. Observe que Deus vai falar com Moisés dentro de uma sarça. Deus se manifesta através do fogo que está queimando a sarça, de maneira que o texto diz que o fogo ele não consome a sarça. Então ele queima, mas a sarça não se desfaz. O fogo queima, mas o fogo não destrói a sarça. Moisés aqui está tendo um encontro com Deus. Mas observe que antes disso, Moisés ele foi criado no palácio de Faraó e ele vai matar um egípcio. Ele mata esse homem porque ele está vendo que um egípcio está fazendo mal para um hebreu. Diante da covardia que Moisés está vendo o que um egípcio está fazendo com um hebreu, ele sente a necessidade de defender esse homem. E ele vai ferir o egípcio. Ele mata o egípcio. Quando ele mata o rapaz, a Bíblia vai dizer que ele foge, porque Faraó vai dar uma ordem para que matassem Moisés. Moisés vai fugir então do palácio, vai sair da região onde está juntamente com Faraó, com o rei do Egito, e vai para um lugar chamado Midian. Escute bem, ele vai para Midian não porque quer, não é vontade de Moisés, não é desejo de Moisés, é os problemas que estão impulsionando Moisés para Midian. Ele está fugido. Ele matou um homem, e pelo fato dele ter matado um homem dentro das proximidades do palácio de Faraó, ele precisa fugir, porque a ordem de Faraó é para matar Moisés. Então Moisés foge. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai para um lugar chamado Midian. Dentro de Midian, ele vai conhecer a sua mulher, ele vai se relacionar com ela, e ele vai ter filhos com essa mulher por nome de Zípora. E ele vai passar a trabalhar para o seu próprio sogro, um homem por nome de Jetro. E aqui está o contexto que nós lemos do capítulo 3. Já era a rotina de Moisés trabalhar apacentando ovelhas. Ele apacenta o rebanho de Jetro. Quem é Jetro, pastor? Jetro é o sogro de Moisés. Ele trabalha então para o seu próprio sogro. Ele está apacentando um rebanho que não é dele. Isso é interessante, porque ele está cuidando do rebanho, só que o rebanho não é de Moisés, o rebanho é de Jetro. Eu preciso entender isso aqui, que o rebanho não é meu. Eu posso estar apacentando o rebanho, mas o rebanho não é meu. Eu posso estar cuidando de um rebanho, mas o rebanho não é meu. Eu posso estar trazendo palavras, eu posso estar tratando, eu posso estar abençoando, eu posso estar cuidando do rebanho, mas o rebanho não é meu. Eu não sou dono do rebanho. Eu não morri pelo rebanho.
Quem é dono do rebanho é Cristo. Então, por mais que Moisés esteja apacentando o rebanho, ele precisa entender que ele não é o dono do rebanho. O dono do rebanho é Jetro. E eu me coloco nessa posição, porque eu sou pastor. Eu sou pastor e eu pastoreio uma igreja, eu cuido de gente, eu cuido de ovelha, mas o fato de eu cuidar do rebanho não significa que o rebanho é meu. Porque tem pastor que acha que é dono de igreja. Tem pastor que acha que é dono do rebanho. Só que o rebanho não é seu. Eu não morri pelo rebanho. Eu não derramei sangue no rebanho. O rebanho é de Cristo. É Ele que morreu por esse rebanho. Então é Ele que decide o tempo que Ele quer que eu cuide desse rebanho. Porque se Ele quiser, Ele levanta outro no meu lugar para cuidar desse rebanho. Eu preciso entender que eu estou alicerçado ao tempo que Deus colocou sobre a minha vida. E que estou submetido à autoridade de Deus. Cuidando daquilo que não é meu. É dele. Moisés está aqui. Está cuidando de um rebanho que não é dele. É do sogro dele, é de Jetro. Ele está cuidando do rebanho de maneira que ele decide passar por trás do deserto e levar as ovelhas para cima de um monte. A Bíblia vai chamar esse monte aqui de Horebe. Ele vai para trás do deserto. Isso aqui era muito comum. Geralmente os melhores pastos ficavam nos lugares altos, nas montanhas. E para chegar nas montanhas teria que se passar pelo deserto. Aí você passa a entender que lá na frente Deus tem montanhas para nós. Só que para chegar na montanha a gente vai precisar passar pelo deserto, pelo vale. Nós queremos pastos verdejantes, nós queremos comida boa, nós queremos coisa nova. Mas antes da gente chegar na montanha, a gente precisa passar pelo deserto, pelos vales. A gente precisa passar pelos lugares baixos para chegar nos lugares altos. Moisés vai passar por trás do deserto porque ele sabe que ele vai conseguir pasto para o rebanho que ele está apacentando através das montanhas. Então ele passa por trás do deserto para chegar no Horebe. Veja bem, ele passa por trás do deserto porque a intenção dele é de chegar no Horebe para apacentar a ovelha, para dar o que comer para esse rebanho. Só que na verdade Deus já estava no controle de tudo aquilo, cara. Era Deus que estava permitindo tudo aquilo para se encontrar com Moisés. Aonde? Diante de uma sarça que pegava fogo e o fogo não a consumia. Moisés dá a volta por trás do deserto, ele vai para Horebe. Ele acha que é decisão dele, que é a vontade dele, que é livre-arbítrio exercido por ele, sair do lugar onde ele está para passar por trás do deserto, ir para a montanha para alimentar a ovelha. Só que lá no Horebe Deus está esperando ele para se encontrar com ele dentro da sarça. Deus tem algo para falar com Moisés. E o caminho que Moisés decide fazer é um caminho que vai levar ele até Deus. Veja bem, Moisés pode não saber o que ele está fazendo. Moisés pode não saber literalmente para onde ele está indo. Só que Deus sabe aonde está levando. Eu vou repetir isso. De repente, na trajetória de Moisés, ele não sabia nem que ele iria passar em Midian, que ele iria morar em Midian, que ele iria casar em Midian, que um dia ele apacentaria ovelha, que um dia ele estaria ali perto do deserto. Talvez ele não saberia de nada disso. Só que Deus sabia aonde estava levando. Eu estou pregando para alguém que não sabe para onde está indo, só que Deus sabe aonde está levando. Eu repito isso. Eu estou pregando para alguém que não sabe para onde está indo, só que Deus sabe para onde está levando. Você não sabe para onde você está indo, só que Deus sabe para onde está te levando. Você não sabe o que você está determinando no teu caminho, mas Deus sabe para onde esse caminho vai te levar. Eu não sei se você acredita, mas até o sofrimento que você passou lá atrás está colaborando para você chegar até Horebe e ter um encontro com Deus. As frustrações, as dores, as lágrimas, tudo que você viveu lá atrás vai colaborar para você encontrar com Ele. Você pode não estar entendendo agora, porque os caminhos são distantes. Você passou muito sofrimento para chegar em Midian.
Você nem queria estar em Midian, fala a verdade. Você fugiu de todas as formas. Até onde dava para você fugir, você fugiu. Só que dentro do seu escape, dentro do fato de você fugir, Deus estava preparando o teu encontro com você, cara. Eu estou dizendo que até aquilo que deu errado na sua vida, na verdade Deus permitiu para que venha dar certo. Porque se você não perdesse alguma coisa lá atrás, você não se encontraria com Deus lá na frente. Se você não passasse por um sofrimento lá atrás, você não teria um encontro com Deus lá na frente. Então Deus permite um sofrimento lá atrás, ser perseguido lá atrás, perder alguém lá atrás, passar por uma adversidade lá atrás. Chega em Midian desesperado, mas na verdade aquilo que você passou veio colaborando para te levar a ter um encontro com Deus. Moisés não sabe para onde está indo, só que Deus sabe para onde está levando. Às vezes você não sabe os lugares que Deus tem para você. Às vezes você não sabe os caminhos que Deus tem para você. Só que Deus pode estar permitindo você dar de cara um pouquinho na parede, se decepcionar, se frustrar com gente, para lá na frente você chegar no propósito. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. O deserto está levando Moisés a ter um encontro com Deus. Você acredita nisso? Que aquilo que você está passando vai te levar a ter um encontro com Deus? As dificuldades, os desertos, as crises, o sofrimento que você está vivendo agora, ele vai te levar a ter um encontro com Deus. Esse nível de dor, de sofrimento, de incerteza, de insegurança, os questionamentos que você tem vão te levar a ter um encontro com Deus. Você não precisa entender agora. Você não precisa saber o que está acontecendo agora. Talvez você nem saiba por que está passando por isso. Só que Deus sabe para onde está te levando. Ele tem um propósito de permitir com que o sofrimento que aconteceu lá atrás te leve a ter um encontro com Ele. Moisés vai passar por trás do deserto, seguindo em direção a Horebe no monte. Aí o texto vai dizer que vai aparecer um anjo do Senhor no meio do fogo, dentro de uma sarça que não se consumia com o fogo que ela recebia. Preste atenção nisso aqui. Deus se manifesta a Moisés no meio do fogo. Só que o fato de Deus se manifestar no meio do fogo não significa que Deus sempre vai falar no meio do fogo, cara. Você precisa guardar isso aqui. Presta atenção aqui, ó. Não se prenda a uma forma, porque o teu Deus é multiforme. A gente precisa conhecer mais um pouco a palavra de Deus para sofrer menos e entender que Ele é multiforme. Existem várias formas de Deus se apresentar. Deus não fala apenas de um método, Deus não fala apenas de um jeito, Deus não fala apenas de uma forma. Existem várias maneiras de Deus se manifestar. Você vê na Bíblia, uma hora Deus se apresentou na Bíblia como leão de Judá. Outra hora Deus se apresentou na Bíblia como uma pomba, a manifestação do Espírito Santo. Outra hora você vê Deus se apresentando na Bíblia como um homem. A teologia chama isso de teofania, a maneira como Deus se revela de forma humana para falar com o homem, né? Outra hora Deus fala no meio do fogo. Lembra de Elias quando ele estava na caverna? A Bíblia diz que veio um terremoto e não era Deus. A Bíblia diz que veio como se fosse fogo e não era Deus. Aí a Bíblia fala que veio uma voz suave, e naquela voz suave era Deus falando com Elias. Deus não se prende a uma forma, cara. Deus fala de várias formas, até quando a gente não vai entender isso, sabe? Às vezes eu vejo essas guerrinhas de pentecostais tradicionais, neopentecostais. porque eu não gosto da forma como ele grita, não gosto da forma... Deus fala de várias formas, cara. Deus pode falar em silêncio, Deus pode falar com uma voz como o som de muitas águas, como a Bíblia diz. Deus pode falar através de uma frase, Deus pode falar através de um vídeo, Deus pode falar através de música, Deus pode falar através de um filme, Deus pode falar da internet, sabe? Deus fala, cara.
Deus fala de várias formas. Então não se prenda a uma forma. Porque é muito perigoso quando você acha que Deus só pode se manifestar de uma forma. Porque isso te impede de ouvir a voz de Deus. Nem sempre Deus vai falar da forma como a gente quer. Às vezes você quer que alguém chegue até você, coloque a mão sobre você e te entregue uma profecia. Mas se de repente essa não é a forma que Deus quer falar com você. Sabe? Com cada pessoa Deus trata e fala de forma diferente. A gente precisa entender isso. Que existem formas que Deus escolhe falar e se manifestar para a vida do homem. Cada pessoa, Deus se manifesta e fala de forma diferente. Às vezes no meio do fogo, às vezes como o som de muitas águas, às vezes no meio de um terremoto que quebra a cárcere e você sabe que é Deus, mas às vezes a voz vem tão suave, vem tão mansa, que é o próprio Espírito falando. Então não se prenda a uma forma. Não julgue isso ser de Deus ou não ser de Deus. Você precisa ter discernimento a maneira como Deus fala. Porque Deus se manifesta, opera, fala de várias formas. Então Deus vai se apresentar no meio do fogo aqui. Ele aparece no meio do fogo para falar com Moisés. Agora veja bem, esse fogo aqui, ele está dentro de uma sarça. Isso aqui é muito lindo. Porque o fogo queima dentro da sarça e não destrói a sarça. Segundo o dicionário Almeida, a sarça ela é um espinheiro. Um espinheiro é uma planta que possui espinhos. Então, é uma chama que aparece no meio de uma planta que não está queimando a planta. Ela não consome a sarça, não destrói a planta, não acaba com a planta. Você entende o que o fogo de Deus faz? O fogo de Deus, ele vem com a intenção de te transformar, de te mudar, de te edificar, de acrescentar. Mas o fogo de Deus não vem com a intenção de te destruir. Por isso é impossível você dizer que isso veio de Deus, mas está destruindo você. É impossível você dizer, esse fogo é de Deus, mas está acabando com você. Tudo que Deus fizer na tua vida é para te construir, é para te melhorar, é para produzir, é para fazer você crescer. Deus não derrama um fogo sobre a tua vida para fazer com que você se destrua. A intenção de Deus não é fazer você regredir. A intenção de Deus não é te destruir. Quando o fogo vem de Deus, ele te constrói. Ele te acrescenta, ele te levanta, ele te abençoa, ele te transforma. Por isso que eu digo que o verdadeiro avivamento não é aquele quando você... O verdadeiro avivamento não é aquele que você sai falando em línguas, mas é aquele que você aprende a segurar a tua língua. O verdadeiro avivamento não é aquele que você sai pulando. O verdadeiro avivamento é quando você consegue permanecer de pé. Luiz Hermínio, ele fala sobre isso. Ele fala que avivamento não é você cair na igreja, mas aprender a ficar de pé fora dela. Como é que eu vou dizer que eu sou cheio do avivamento se eu não tenho o poder de Deus para resistir à minha carne? Como é que eu vou dizer que eu sou cheio do avivamento se eu não tenho o poder de Deus para vencer as tentações? Então o verdadeiro avivamento, ele gera uma transformação na minha vida. O fogo que queima na sarça, ele não destrói a sarça. Tudo que Deus faz é para me melhorar, é para me acrescentar, é para me fazer construir, é para me edificar, é para que eu vá e dê frutos. Agora, esse fogo ele está queimando dentro de uma sarça. E eu disse que essa sarça é um espinheiro. Eu disse que um espinheiro é uma planta que tem espinhos. Presta atenção. Então o fogo de Deus se apresenta dentro de uma planta que possui espinhos. Cara, e Deus falou algo muito profundo comigo. Porque essa planta tem espinhos. E Deus não deixou de escolher a planta por causa dos espinhos. Cara, Deus falou um negócio muito forte, porque essa sarça aqui é um espinheiro. Ela tem espinhos. Só que o fato dela ter espinhos não a impediu de ter a manifestação de Deus dentro dela. A sarça tem espinhos.
Só que os espinhos que ela possui não impedem Deus de habitar dentro dela. Aí Deus me fez lembrar de 1 Coríntios, quando Paulo vai dizer: pedi 3 vezes ao Senhor que Ele arrancasse de mim esse espinho. Ele disse para mim que a graça dele era suficiente. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa sobre as suas fraquezas. E quando pensas que está fraco, então estás forte. É muito lindo isso. Sabe por quê? Porque eu tenho muitos espinhos. Eu sou pastor, eu sou cristão, eu sou servo, e eu não encontro em mim mérito de fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho tanto espinho, sabe, tanto espinho, que eu fico pensando: por que Ele me escolheu, cara? O que Ele viu em mim? O que Ele achou em mim? Eu tenho tantos espinhos, são tantas coisas que eu tenho, que talvez se eu tivesse na posição dele, eu não me escolheria. Tem tanta gente melhor que eu, tem tantas pessoas mais belas, tantas plantas sem espinhos, já preparadas. E quando Ele me escolheu, Ele não olhou para os meus espinhos. Ele sabia que eu tinha espinhos, e mesmo tendo espinhos, Ele decidiu me escolher. Que Deus é esse, cara? Que conhece as minhas falhas, que sabe o que eu sou, entende os meus espinhos e não deixa de me escolher por causa dos espinhos que eu carrego. Sabe? Que Deus é esse que me entende em dias que eu mesmo não consigo me entender. Eu tenho espinhos. Tem dia que a gente levanta e não consegue nem dar bom dia, não consegue ser educado, não consegue dar boa tarde para as pessoas. Tem dia que a gente para e pensa: nossa, tá difícil de eu mesmo me aturar, porque eu sou uma pessoa com muitos espinhos, e mesmo com tanto espinho, Ele me escolheu. Os meus espinhos não impediram Ele de ir no Calvário para morrer por mim. Os meus espinhos não o impediram de derramar sangue por mim. Os meus espinhos não o impediram de descer na cruz por mim. Os meus espinhos não o impediram de sofrer no meu lugar. Ele sabia que eu era assim. Ele conhecia o meu caráter. Ele sabia que eu não prestava e decidiu morrer por mim, mesmo conhecendo os meus espinhos. E mesmo eu, quando eu disse para Ele: eu sou fraco, eu não tenho condições, Ele disse: pois quando estás fraco, é que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso não diga que está fraco, porque quando estás fraco, então estás forte. Porque o poder de Deus, ele não serve para aumentar, acrescentar quando você está forte. O poder vai se manifestar no momento que você está fraco. É onde a graça chega. É quando você não tem mérito, é quando você não tem condições, é quando você não está preparado para coisa, quando você não está preparado para nada disso, quando você não tem mérito para isso, e a graça dele te alcança. Aí você entende que tudo é graça. Porque eu tenho espinhos, e os meus espinhos não o impediram de se manifestar dentro de mim. Talvez você me vê como homem de Deus porque você me enxerga como um pregador, como um pastor, como alguém que traz uma palavra, como alguém que ministra algo. Então a imagem que você tem de mim é uma imagem de alguém que é um transmissor da palavra, que só fala daquilo que é de Deus. Mas talvez, se você me conhecesse da forma como eu realmente sou, você não conseguiria se relacionar comigo, ou talvez não me viria como referência, como ver. Porque eu tenho espinhos. Só que você está vendo os frutos, você está vendo a manifestação do Deus que queima dentro da sarça. E quando você vê o Deus que está dentro da sarça, você não enxerga os espinhos. Porque a graça dele se aperfeiçoa sobre as minhas fraquezas.
Cara, a graça de Deus é algo tão tremendo, porque ninguém merece ter ou viver da forma como vive se não fosse pela graça. Você não canta porque merece, você não toca porque merece, você não prega porque merece, você não é abençoado porque você merece, as portas não são abertas para você porque você merece, você não vive uma vida bem-sucedida porque merece, você não tem um filho maravilhoso porque merece, você não tem uma família maravilhosa, porque nada disso é merecimento, é tudo graça, cara. Tudo graça. A conquista não foi nossa. A conquista foi dele na cruz do Calvário, que me deu sem arrependimento. Por isso que a salvação é o dom gratuito de Deus, para que o homem não se gloriasse nas suas obras, mas que Deus fosse glorificado sobre a vida do homem. É graça, favor imerecido, receber o que não merece. O fogo que queima dentro da sarça, mesmo tendo espinhos, Deus continua habitando dentro dela. Deus fala através dela. E como é bom Deus falar através da gente. Como é bom ser boca de Deus para a vida de alguém. Sabe? Não é só você que é abençoado por ouvir essa palavra que é ministrada. Eu sou abençoado por ter condições de falar a palavra que eu estou pregando. Porque na medida que eu prego essa palavra de graça, ela me alcança também. Então não é só abençoado quem ouve, é abençoado quem prega. Por isso que Paulo vai dizer que bendito é aquele que traz o evangelho, que carrega o evangelho. Eu sou um privilegiado de ser um transmissor desse evangelho, um propagador dessa palavra. Deus se apresenta no meio da sarça, o fogo se apresenta de tal forma que a sarça não se destrói, não se desfaz. Moisés vai olhar para o lado, no meio do Horebe, perto do monte, ele vai olhar para o lado e ele vai ver uma chama que está queimando no meio da sarça. E ele acha estranho o que ele está vendo, porque ele está vendo que a sarça não se consumia. O fogo se manifesta dentro da sarça, mas não destrói a sarça. E aquilo que Deus cria, essa chama dentro da sarça, chama a atenção de Moisés. De modo que o texto vai dizer que Moisés vai virar e olhar para a sarça. Ele está caminhando para apacentar a ovelha ali perto do Monte Horebe. E ali naquela região, ele vê uma chama queimando no meio da sarça, que vai chamar a atenção dele, e ele vai olhar para a sarça. A partir daí ele começa a caminhar na direção da sarça. Deus sabe como chamar a nossa atenção, cara. Deus sabe como nos levar até o seu propósito. Deus soube como chamar a atenção de Moisés, acendendo um fogo no meio da sarça, para Moisés ver. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sabe como chamar a tua atenção. Deus sabe o que fazer para se encontrar com você. Deus pode mudar seus caminhos. Deus pode mudar a tua rotina. Deus pode atrapalhar os seus planos para que você se encontre com Ele no Horebe. Deus sabe como chamar a tua atenção. É de chama que você gosta de ver, Ele vai mostrar a chama para chamar a tua atenção. Mas a chama vai ser só para te despertar, para você ter um encontro com Ele. Não fique vislumbrado com a visão da chama. A chama é lindo. Só que mais lindo do que a chama é o Deus que está falando dentro dela. É o Deus que habita dentro dela. Mais lindo do que a visão que você está tendo é as palavras que esse Deus vai transmitir, para revelar para você as coisas que Ele tem para fazer e o que Ele quer determinar para a sua vida. Deus sabe como chamar a tua atenção. Deus sabe. Deus sabe. Deus ainda sabe como te levar para o deserto. Deus sabe como te levar para ter um encontro com Ele. Sabe. Deus sabe o que Ele deve fazer para te levar para o caminho. Deus sabe aonde Ele tem que tocar para você voltar a orar. Deus sabe aonde Ele tem que apertar para você voltar a jejuar. Deus sabe aonde Ele tem que apertar para você voltar a se consagrar. Deus sabe aonde tocar para chamar sua atenção, para você se voltar para Ele.
Moisés olha e ele vai ver a chama dentro da sarça. Aí Deus grita: Moisés, Moisés, tire o sapato dos teus pés. Em outras versões diz: tire a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Preste atenção. Quando Deus diz que a terra é santa, não é literalmente a terra, o local que é santo. Não é a terra que é santa. Santa é a presença que habita na terra. Então, como a presença de Deus é manifestada dentro da sarça, o ambiente se torna santo. Pegou isso aqui ou não? Não é a terra que é santa, não é a terra que é santa, é a presença que é santa. E como a presença de Deus é santa, ela santifica o ambiente que está. Então o santo, por exemplo, não são as quatro paredes, não é o tijolo, não é o microfone, não é a igreja que você está. A igreja não é santa. Quando eu falo de igreja, eu falo de estrutura física. Eu não estou falando nós, Igreja de Cristo. Estou me referindo ao material, à instituição, ao local onde nós cultuamos. Esse local não é santo. O que é santa é a presença que habita nesse local. Porque nós estamos nele. Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 no seu nome reunido, ali ele estará presente. Então, se tem 2 ou 3 ligados em propósitos com Deus, se reunindo no nome dele, pelo nome do Senhor, a presença naquele meio. Então, por causa da presença, o ambiente fica santificado. Porque é a presença que santifica o ambiente. Não é só a igreja. Por exemplo, nós estamos aqui diante da presença do Senhor. Então, esse momento que eu estou na presença, eu uso com reverência, eu uso com respeito, eu uso com princípios, por causa da presença. Se você for para um hospital e você for orar por alguém, toda vez que você ora com temor, você ora com respeito. Por quê? Por causa da presença. A presença dele me dá reverência. Por isso que Deus disse: tire a sandália dos teus pés, porque a presença dele tem que me dar respeito. A presença dele tem que me dar reverência. Sabe? Porque nós estamos vivendo um tempo hoje onde não se tem mais temor dentro das igrejas. Não se tem mais reverência. Não se há mais respeito. E o respeito não é só as 4 paredes que você está cultuando. O respeito está na presença. Eu me reuni na presença, então eu tenho que ter temor. Aquilo ali não é um clube. É um culto. Não é uma discoteca. É um culto. Eu preciso saber a diferença de culto para essas atividades. A discoteca, a pessoa vai para se divertir. O culto, a pessoa vai para se sacrificar. Eu vim oferecer, eu vim entregar. Por isso que culto não é lugar de receber, culto é lugar de entrega. Eu preciso entender ainda o que é culto, que a gente está se perdendo nos nossos cultos. Culto é lugar de entrega. Deus pode até me abençoar diante daquilo que eu vou entregar. Pode sim se manifestar diante da entrega. Mas a visão do culto é entregar. É cultuar. É prestar culto. Com respeito, com temor e com reverência. Que a presença dele me traz temor. A presença dele me traz respeito. Eu me submeto à autoridade que ele possui. Eu me submeto à presença dele, que é muito maior do que qualquer coisa na terra. Então, por causa dessa presença, eu reverencio. Eu me submeto. Eu respeito. Tire a sandália dos teus pés. Que a terra é santa. Não é literalmente o local. A presença que é santa. Presença que habita no meio da terra. Presença que está no meio da sarça. Então, por causa da presença, o local é santificado. É presença que é santa. A gente precisa tirar a sandália dos pés. Tem algumas coisas que você está carregando para perto da presença que você não pode mais carregar. Você não teve encontro com Deus? Você não quer se relacionar com Deus? Então tem que jogar a sandália fora, amigo. Não tem como você ter um encontro com Deus e vir com a vida cheia do Egito e não querer largar o Egito.
Não tem como você viver um relacionamento com Deus preso ainda com as coisas lá fora. Não tem como você querer viver um encontro com Deus ainda agarrado nas coisas do mundo. Não tem como. Tira a sandália dos teus pés. Porque para se relacionar comigo tem que ter princípios. Sem princípios não tem relacionamento. Entende? Então Deus sabe como levar Moisés para ter um encontro com ele. Fica com essa palavra. Deus tem seus propósitos. Deus tem seus caminhos de trazer você e te levar até o lugar que Ele deseja que você chegue. Vamos orar? Senhor, aqui tem pessoas que ouviram a Tua palavra, pessoas que talvez estejam fugindo de certas situações, só que o Senhor sabe como nos levar para o Teu propósito. Algumas pessoas não sabem como chegaram nesse momento da vida, não sabem como chegaram a esse período, mas o Senhor sabe para onde está levando elas. Que o Senhor venha palestrar com elas no meio desse deserto, mostrando o Teu poder, mostrando a Tua graça, mostrando a Tua glória. Eu abençoo a vida de todos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, a tua casa, a tua vida. Lembrando você que eu tenho um canal no YouTube. Todo dia nós estamos postando vídeo novo lá. Passa lá no meu canal. Tem gente que não sabe que eu tenho um canal no YouTube. Coloca lá no YouTube lá, pr.Rodrigo Santana com 2 N's. Entra lá, tem mais de 250 vídeos, pregações completas, que vão abençoar muito a sua vida, assim como essa que tem te abençoado, tá bom? Você pode me seguir também no Instagram, se você quiser. Me segue lá no Instagram. Me segue lá no Instagram e a gente vai estar interagindo, né? E você vai estar certamente compartilhando comigo lá do meu ministério, das coisas que o Senhor tem me confiado, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa. Uma ótima semana para você. Fica na paz do Senhor Jesus. Ah, outra coisa. Eu vou entrar lá no meu Instagram agora. Vou lá pro meu Instagram para bater um papo com o pessoal dessa palavra que eu ministrei hoje aqui, tá bom? Se você quiser, vai lá pro meu Instagram que você vai me ver lá. Deus te abençoe, em paz do Senhor. Tchau.